Olha, vamos pensar no mundo ideal, né? O mundo ideal seria que a gente tivesse uma reforma administrativa com um olhar para as carreiras, né, do setor público. A gente tem um quadro que é muito desigual dentro do funcionalismo, importante isso ser colocado. Quando a gente pensa no funcionalismo, não é que é todo mundo igual, você tem uma elite que tem remuneração até acima de equivalentes do setor privado, né? Isso que mostram as pesquisas, sendo que ainda tem estabilidade, tem benefícios, mas você tem ali uma base do funcionalismo que já não há essas vantagens, pelo contrário, é muito desigual esse quadro. É claro que também tem diferenças entre as esferas de governo, mas mesmo dentro do governo federal, você tem tratamentos muito diferenciados. Claro que o pessoal que está na base tem mais razões para reclamar, né? Vocês estão me ouvindo? Claro que há mais razões, que é difícil você ter um tratamento homogêneo aqui. Então, assim, primeiro, tratamento homogêneo, tratar igual quem é diferente, acho que também tem um erro de concepção aqui. Então, de fato, a gente precisaria dar um passo mais ambicioso nessa questão do funcionalismo. Só repetindo, o grau de desigualdade dentro do funcionalismo público, desigualdade de renda, é até maior do que na própria sociedade, é isso que as pesquisas mostram. Então, eu acho que esse ajuste, ele é em um mau momento, né? Não que eu fique surpresa, porque esse era um risco que já vinha sendo mapeado depois do congelamento, né, do recente, em função do ajuste fiscal, então não chega a ser surpresa que teria esse risco para 2022, mas, enfim, o momento é inadequado, a gente está vendo uma deterioração das contas públicas, e essa é mais um elemento, né, de risco fiscal que aparece, de uma forma complicada, porque acaba sendo um pouquinho para todo mundo, quem está na base da pirâmide se sente injustiçado, ainda mais com uma inflação dessa forma. Então, de fato, assim, por todos os aspectos, eu acho que foi uma decisão equivocada. Zeina, boa tarde, Leonardo Sakamoto aqui. Bem, o ministro Paulo Guedes ficou um tanto quanto rendido nessa história, né? Ele tinha dito que um aumento linear para todas as categorias iria destruir a economia, né? Falou claramente. Depois, quando questionado pelos jornalistas diante disso, ele falou, parece proceder, meio que resignado. Bem, o mercado financeiro, uma parte do mercado financeiro apostou em Guedes lá atrás, em 2018, como uma espécie de tutor, de posto pirâmide do presidente Jair Bolsonaro, e o que a gente tem visto agora nesse último ano, os últimos 2 anos, mas principalmente agora, é um ministro que simplesmente diz amém e chancela toda a doideira fiscal que está sendo proposta pelo presidente no caminho da sua reeleição. Como é que fica o mercado financeiro nesse sentido? Como é que o mercado financeiro vê isso? Ele vai continuar acreditando que ele vai ser uma espécie de tutor de Bolsonaro se Bolsonaro for reeleito? Uhum. Olha, eu acho que, lamentavelmente, a reputação, a credibilidade do ministro junto ao mercado, claro que está arranhada, mas aqui eu gostaria de fazer alguns comentários. Primeiro, em que pesem, né, momentos que eu acho que o Paulo Guedes prometeu demais, gerou expectativas em excesso, minimizou a dificuldade de avançar em determinadas agendas. Quando você passa para a sociedade que é muito fácil privatizar, que é muito fácil vender imóveis do governo, que é muito fácil fazer reformas estruturais, você gera uma expectativa ruim, né? Quer dizer, gera excessiva expectativa na política, na sociedade, e isso, claro, né, na hora que todos entendem que o quadro é mais difícil, gera muita frustração. Então, eu acho que parte da frustração é o fato do ministro ter passado, quer dizer, ter prometido demais, né? Eu acho que não foi adequado isso. Agora, acho importante também colocar o seguinte, o ministro pode muita coisa, mas não pode tudo, a responsabilidade final é do presidente, né? Então, se amanhã, digamos, fala assim, não, o ministro é outro, mas se o presidente não tem um compromisso com as contas públicas, né, com a disciplina fiscal, com reformas estruturais, não importa, o ministro tem limites até onde ele pode ir, são agendas de governo, são agendas que têm que ser abraçadas pelo presidente. Então, eu acho importante a gente não colocar assim, não, a culpa é do ministro. Olha, desculpa, o presidente é quem deveria abraçar essas reformas. E a gente tem visto um presidente enfraquecido, como não existe vácuo do poder, é isso que os cientistas políticos nos ensinam, o
Presidente enfraquecido, ora mais, ora menos, ao mesmo tempo cedeu demais ao Congresso, quer dizer, o que a gente vê hoje praticamente é uma terceirização da política econômica. Então, o ministro, de fato, na prática, com um poder muito esvaziado, né, e a gente vai vendo o ministro sendo atropelado por essas decisões. Mas eu repito, não dá para a gente chegar e falar, não, é culpa dele. Eu acho que tem que entender o contexto disso tudo. E, apesar desses riscos todos fiscais, essas decisões, tem essa agora, mas antes a gente teve ali notícias de renúncias tributárias, tem um volume expressivo de recursos, algo na casa de 50 bi para esse ano, quer dizer, todo dia a gente vê uma medida adicional, essa é mais uma, né, reforçando que não existe esse compromisso com as contas públicas. Felizmente, apesar da regra do teto estar arranhada, ela ter sido perigosamente flexibilizada na questão da PEC dos precatórios, pelo menos ela ainda está ali. Então, acho que também tem esse lado, quer dizer, acho que se dependesse do presidente, a deterioração das contas públicas ia ser maior ainda. Né? Felizmente, ainda tem uma regra do teto que foi, né, minimamente preservada.